Durante evento de reabertura do Congresso, Arthur Lira mandou recados para Lula. O motivo? A fatia das emendas parlamentares no orçamento da União. Ele propôs que o governo federal reserve 25% dos valores programados do orçamento para despejar em emendas parlamentares de deputados, totalizando 53 bilhões de reais aprovados no orçamento de 2024. Lula vetou 5,6 bilhões e causa a ira de Lira. Entenda o que está em jogo nessa disputa que envolve o controle do orçamento do país, quais as reais intenções de Arthur e os caminhos que Lula aponta para evitar uma perca de apoio no parlamento. Recado de Lira. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Será que a preocupação de Lira é mesmo colocar o orçamento na mão de todas e todos os brasileiros? A fala de Lira é uma reação ao veto de Lula na sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, reduzindo os exorbitantes 16,6 bilhões a mais para comissões parlamentares aprovadas no ano passado, para o valor de 11 bilhões. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o governo pode rever o veto que ampliou o valor das emendas, mas que os programas de obras do governo deverão ser contemplados também. A crescente tentativa de sequestrar o orçamento, que se tornou um trunfo político e de barganha do Congresso, levou o fundo de emendas parlamentares a triplicar desde 2020. Lira usa Padilha como saco de pancadas. Lira usou o ministro das Relações Exteriores, Padilha, como um alvo que buscava, na verdade, acertar Lula. Afirmou que o ministro não cumpre as promessas de nomeações em estatais e liberações de emendas. Nos bastidores, Padilha é visto como um aliado indispensável do presidente e só toma decisões após a aval do chefe do executivo. O ministro apontou o aumento no empenho de emendas parlamentares, destacando a disparidade entre 23 e 22, último ano do governo Bolsonaro. Em relação às emendas de comissão, o ministro afirmou que, no ano passado, o montante foi mais de 22 vezes maior do que no ano anterior. Dessa forma, Lira truca Lula. Se o presidente resiste, não governa. Se cede, Lira governa o país. Lira quer a autoridade para executar o orçamento, mas deixa para Lula a responsabilidade sobre as consequências. De fato, os brasileiros querem o orçamento, inclusive, querem impedir o estouro do orçamento, garantir que o governo federal tenha verbas para executar as políticas de seu projeto e também reduzir os custos dos poderes que movimentam quantias exorbitantes para funcionar. As intenções de Lira. A sugestão de Lira de um arranjo polarizado entre Congresso e Planalto decorre de pressões em ano eleitoral, ainda que sejam municipais, as candidaturas e o repasse de verbas para municípios do Brasil reforça aliados locais e vira uma moeda de troca entre parlamentares e políticos dos seus estados. Ocorre também neste ano a sucessão da mesa diretora da Câmara. Neste sentido, o posicionamento de Lira é visto por parte de ministros de Lula como estratégia de campanha. A exemplo do que fez Davi Alcolumbre, quando articulou em 2021 sua sucessão para Rodrigo Pacheco, Arthur Lira já tem seus candidatos a sucessor e atua, segundo ministros do governo, para preservar os pilares que sustentam sua influência no plenário. Em Alagoas, aliados de Lira começaram ainda no ano passado a promover a candidatura de Arthur Lira ao Senado. Entre os defensores está o deputado federal Marques Beltrão. Ele declarou em dezembro do último ano, durante um evento em Coruripe,
seu reduto político, que Lira vai ocupar em breve uma cadeira no Senado por Alagoas. Em 2026, serão disputadas 2 vagas para o Senado. Renan Calheiros, principal adversário de Lira no estado, planeja buscar a reeleição, possivelmente com respaldo do ex-presidente Lula. A outra vaga é atualmente ocupada por Rodrigo Cunha, eleito em 2018 com o apoio de Lira e que, naturalmente, buscará a reeleição. Aliados de Lula reagiram à chantagem. Logo na sequência do discurso de Lira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, veio a público apontar que o Congresso não pode ser assim, ficar bravo ou chateado. Ela ainda afirma que a República deve conservar o papel constitucional de cada poder. Também da base do governo, o deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL, disse em suas redes sociais que Lira não fala em nome da Câmara. De acordo com ele, as emendas impositivas viraram chantagens que desvirtuam o orçamento. Ainda nesta terça, um punhado de perfis de apoiadores de Lula subiram a hashtag Fora Lira. Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Ontem, Lira cumpriu protocolos, citou empenho em dissolver disputa entre os poderes e demonstrou que desempenhou papel fundamental nas conquistas de Lula em 2023. Entretanto, ele envia sinais trocados. O tom do discurso deixa pública sua insatisfação no arranjo da República. Porém, ao elevar o tom, Lira também mostra que ele não tem todo aquele poder retido pela ineficiência do governo Bolsonaro e deve sustentar o clima de tensão com Lula ao longo de 2024.